Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e muito mais. Se forem comprar na Mype, use o cupom do Master, é Ritual Master 5, nas compras acima de R$100, que você garante R$5 de desconto e ajuda demais esse canalzinho aqui. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e no vídeo de hoje vamos falar sobre Sakuyamon, um deck muito querido que acabou apanhando, né, na última lista, o que não é de se impressionar, já que ele era um dos top 3 decks mais fortes do formato, né? E agora ele deve cair um pouco. E já que esse deck aqui é um deck que tem muitos fãs, vamos falar como fica o Sakuyamon depois da lista, pelo menos nessas primeiras impressões iniciais, e quando a gente não tem um torneio grande assim para ver alguém testando, né? A lista saiu há pouco tempo, sábado passado, então vamos teorizar. Beleza? E se você gostou da proposta do vídeo, não se esqueça, like, compartilha com os amigos, comenta alguma coisa aí, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Se quiser entrar no grupo do canal focado em Digimon, ele tá no comentário fixado, né? Então vamos lá, vamos começar a contextualizar, beleza? Esse aqui que tá aparecendo na tela é um deck de Sakuyamon, né, obviamente, e eu peguei essa lista aqui porque ela teve o resultado, né, foi dia 2 de agosto, beleza? Ele pegou um 4º lugar no regional, né, da Indianápolis, beleza? Então, e essa lista aqui, ela tá muito padrão. Tipo assim, essa aqui é uma lista perfeita, uma lista standard, que você pega e fala, não tem nada que eu poderia pontuar de horrível. Uma lista mais padrão que essa, eu acho muito difícil. Tá tudo que você precisa ver, né? E o que a gente perdeu foi uma dessa aqui, né, da Sakuyamon da BT19, e nós perdemos a possibilidade de usar o Valdoarg junto da Sakuyamon X e da Talmon. O que no primeiro momento, né, faz a gente considerar que a gente vai abandonar o Valdoarg, né, o Valdirzinho do nosso deck, né? Eu acho que é a coisa mais sensata a se pensar. A gente poderia até testar outras soluções, mas vamos pelo mais simples. Então a gente vê que o deck de Sakuyamon, ele era realmente o focado em ir para os level 7, tanto o Ruinmold quanto o Valdoarg, beleza? O Ruinmold ainda existe, mas o Voldemort ele é muito impactante. Eu vou até relembrar o que o nosso Valdirzinho faz, né? O que ele faz? Primeiramente, ele é um Digimon DNA que não tem efeitos ao ser feito por DNA. Então, fazer DNA dele ou não faz diferença, né? E é por isso que ele conseguiu cair como uma luva no Sakuyamon, né? O Sakuyamon conseguia chegar nele com uma facilidade incrível, né? Ele tem Security mais 1, beleza? Ele tem efeito Wendivon. Para cada level 6 nessa evolução, né? Você suspende um Digimon do oponente ou Tamer e ganha de memória, beleza? Então, nenhum do Digimon do seu oponente ou Tamer pode ativar efeitos ou um suspender, beleza? Até o final do turno. Então vamos lá. O Valdir, né? Por si só, ele é um bicho agressivo, já que ele tem Security mais 1, e ao mesmo tempo ele é tático, ele vai impedir os bichos de virar, ele vai virar Tamer, né, e Digimon, né, e impedir on-play. Então, considerando que nós temos um deck de Sakuyamon, que é um deck de controle, que ele tenta jogar limpando a borda do oponente, tirando DP, você vai fazer isso, vai limpar a borda do seu oponente, e aí vai ser difícil para ele se recuperar, porque mesmo que você não limpe, os bichos dele não podem desvirar, um bicho novo que vai entrar para um play não vai ativar seu efeito, então ele tinha essa possibilidade. Uma outra coisa que o Valdir fazia, né, por causa da Sakuyamon X, é que você podia evoluir ele no meio do ataque com o efeito dela, levantar, beleza? Ele checava 2 seguranças, depois batia de novo. E como a Sakuyamon X, ela faz um token, que esse token tem rush, ou seja, ele pode bater no turno que entra, você em um turno só tirava 5 seguranças. E se você tivesse dado um tapa, ou tivesse algum outro bicho ali, você ganhava. Então você possibilitava o Sakuyamon de, além de controlar o jogo, agressivar muito rápido, né? Eu sei que na prática todo deck quer bater, mas eu acredito que decks amarelos eles têm uma jogabilidade diferente. Se eu for arrancar 5 stacks, não, 5 seguranças num turno só, deveria ser um deck vermelho, beleza? Então o Valdoarg ele dá uma possibilidade pro Sakuyamon que ele não deveria ter na teoria, né? E aí a Bandai falou, bom, vamos tirar isso daí. Fez o Power Ban que eu acho uma das coisas mais inteligentes desse card game. Via muito que tivesse em outros card games, né? É uma coisa tão simples. Tipo assim, esse bicho tá fazendo uma bagunça com esse outro bicho. Pronto, não podem usar mais os dois juntos. Acabou. Então o deck de cada um individual ainda existe, só que aquele combo, aquela coisa que era absurda juntos, né? Não pode mais existir. Eu acho que essa coisa mais genial, uma das coisas mais geniais do Digimon Card Game, né? Uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão eficaz, né? Enfim, essa aqui, né, foi uma lista que topou claramente antes da lista, e nós vemos aqui o quanto ela é incrível. Nós também perdemos essa plugin aqui, mas eu acho que ela é o de menos, né? Ela é importante sim, mas é o de menos. Beleza? Então, o que a gente tem, né,
para conseguir substituir o Valdir. Então, eu já digo para você que a função que o Valdir fazia, né, o Valdo Arms, é impossível você substituir. Um bicho que é agressiva, ele entra de graça, né, porque ele recupera a memória para cada level 6 e você vai ter 2. Então ele entrava por 2 e voltava 2 e entrava de graça, beleza? Então ele é agressivo, entrava de graça, beleza? Bloqueava o campo do oponente. O Valdir realmente não dá para substituir ele, beleza? Mas, entretanto, todavia, a gente tem que achar formas de fazer alguma coisa com o deck, né? Vai sair um estrutural de Sakuyamon, o estrutural 22 vai ser de Sakuyamon, já tá confirmado, beleza? Então, basicamente, o que a gente tá fazendo aqui é uma coisa assim pra quem é ansioso, pra quem, pô, eu gosto de Sakuyamon, eu não quero ficar sem jogar, porque o mais prudente, né? Se você não for viciado de Sakuyamon e tiver outros decks, é simplesmente deixar ele guardadinho de lado, né? E quando sair estrutural, ele vai ganhar uma sobrevida, mas, né? Ficar parado deixando o deck no estrutural não gera vídeo, né? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o que a gente pode fazer. Vamos lá, eu separei aqui 4 bichos que já eram usados ou começaram a ser usados, né, pra gente falar sobre ele. Primeiro, vamos pro mais óbvio, o Wiimote, né? O Wiimote, ele ainda existe e ele sempre foi usado. Tanto que nessa lista aqui, nós temos 2 Wiimotes e 2 Valdo Arms. O Wiimote, ele não vai, de fato, substituir o Valdo Arms. Porque, como eu falei, o que o Valdo Arms fazia é aquela agressividade, né, junto do controle de mesa, né? Mas, se você quiser jogar com Sakuyamon de forma como eu deveria jogar, que é controlando a board, né? O Wiimote ainda vai servir para isso. Você aumenta. Você pode usar 4 Wiimotes ou 3 Wiimotes. Eu sei que parece uma coisa muito preguiçosa, mas tem que ser falado, né? A gente pode simplesmente substituir isso, botar mais Wiimotes, né? Pra quem não sabe, ele tem o efeito Wind Devolve Wind Delete de fazer todos os Digimon do oponente perderem 5.000 até o final do turno dele. Isso é um efeito que fica na mesa, então se o seu oponente tentar colocar na mesa qualquer Digimon que tenha 5.000 ou menos, ele morre. Ele entra morrendo, beleza? E como você pode fazer isso, o Wind Delete, o Wind Devolve, o próprio efeito dele no Wind of Attack é se matar o Digimon do oponente, dar recovery mais 1 e aí triga novamente esse efeito, deixando 10.000 na mesa, beleza? Então qualquer bicho que pisar na mesa com essa condição de DP ou menos, vai morrer. Só que você fala, mas contra RK é inútil, né? Porque RK tem bichos grandão, play, sim. Por isso que eu falo a vocês que o Valdo Arms, o que ele fazia, a função que ele fazia no dentro do deck é insubstituível, beleza? Então beleza, né? A gente perde algumas matches contra mais fortes, né? Como RK, por exemplo, que tomou um tapinha na lista, aquilo ali nem deve ser chamado de lista, aquilo ali fala assim, vamos bater no RK, mas RK não tem no que bater, vamos dar um tapinha nele, porque vai receber suporte, né, RK? Tudo bem, vamos lá. Aí, meus amigos, aqui nós temos a Shakamon. Eu peguei aqui no Digimon Meta, né? Essa lista, ela apareceu. Ele foi um cara, né? Sem querer falar nada, que ele jogou um torneio, ele fez 3-1 e ficou em segundo lugar, beleza? Aí o que ele fez aqui, né? Ele colocou uma cópia dela, beleza, da Shakamon, junto da plugin vermelha. E acabou que por algum motivo, também tô usando a plugin azul, né? Por algum motivo, o pessoal acabou hypando a Shakamon, né? Como eu falei, o cara numa local, o torneio local dele, ele ficou em segundo lugar, o pessoal já achou como se fosse a nova moda, né? Mas enfim, a plugin vermelha e a plugin azul não eram usadas, nunca foram nas listas competitivas, mas vamos falar sobre a Shakamon pra gente entender o porquê dessa coisa toda. Vamos lá, Shakamon. Ela tem o efeito on play de volta. Todos os Digimons ganham secret menos 1 até o fim do turno do seu oponente. Beleza. Todos os Digimons, inclusive os seus. Vamos lá, todos os turnos, se esse Digimon seria deletado, né, por retornar para sua mão ou deck. Isso aqui a gente nem vai usar dentro disso aqui é só coisa, isso aqui não faz sentido. Vamos lá. Agora é feito no seu turno, todos os Digimons que têm secret menos 1 ficam com secret mais 1, beleza? E no final do turno do seu oponente você coloca um Digimon com security no topo da segurança dele. Que como ela mesma vai entrar, fazendo todo mundo ganhar secret menos 1, ela consegue combar com seus próprios efeitos, beleza? Tá, o que ela faz, Ritual Master? Não entendi, vamos lá. Ela vai dar security menos 1 para ela mesma. E pelo seu próprio turno, ela vai ganhar security mais 1, correto? Combando isso com a Sakuyamon X Antibody, que acabou de fazer um token, o token também vai ter security mais 1. Né? Então, na teoria, se você conseguir levantar ela, são 6 cheques que você tem garantidamente, beleza? Claro que você não pode vencer o seu oponente no security mais, você tem que dar o ataque direto, né? Essa questão. Então ela é uma forma de substituir o Valdizinho. E nessa vez aqui, como ela tá usando a plugin vermelha, o efeito dela é dar security mais 1 para um Digimon. É só isso, beleza? Então qual é o combo incrível? Fazer o que você fazia com o Valdo Arms. Você vai bater, né, com a Sakuya X Antibody, vai evoluir nela, e ela vai dar um cheque mais 1, levantar e dar outro cheque. Então, nessa questão aqui, a Shakamon, ela tá aqui para suprir a necessidade de agressivar
do Sakuya-mão, beleza? Ela evolui por 4, o Valdir evoluía por 5. Aí com as Scables você faz ele evoluir por 2, ela vai evoluir por 1. Só que ela não tem aquela recompensa de memória. E o efeito dela de dar Secret menos 1 pra todo mundo, né? Vai fazer com que o seu oponente não consiga, né, na maioria dos casos, te matar. Então ela tem um controle diferente do controle de board do Valdir, né? Só que pode funcionar, né? Ela vai funcionar, pô. Botei lá, chequei. E agora esses bichos não podem me bater, eu ganhei um turno a mais. Ela é interessante, né, na prática, mas eu não sei o quão eficaz, porque, como eu falei, ela substitui a questão do Valdirzinho de bater, né? Nem de longe o efeito dela de tirar Secret menos 1 é tão útil assim, mas eu acho que no primeiro momento foi uma ideia muito inteligente, né? Principalmente que você usa uma cópia, ela é realmente para você agressivar quando você vê que você precisa ir pro ataque, beleza? Eu acho que tiraram ela do fundo do baú, X6, beleza? Eu acho que é uma ideia usável, né? Não tô falando que ela é horrível, mas é engraçado, né? Porque de longe ela supre o Valdir. Eu acho que ninguém é conhecido. Aí o bicho que o pessoal já usava, né? Algumas listas mais baixa renda usava, é o Boltmon, beleza? Sei lá o nome dele. Que é um bicho que eu gosto muito, que ele já é usado no deck de NSO, já que ele é o boss do NSO. Beleza? Eu gosto dele. Só que na minha visão, ele substitui mais o Wiimote do que o próprio Vaduardes. Mas enfim, o que ele faz? O Endevolve. Ele é da Devolver 3 e um Digimon do seu oponente. E aí todos os Digimons dele vão perder menos 6.000. Só que, obviamente, só no seu turno. Não é com o Wiimote que esse efeito pendura até o turno do oponente. Então ele vai fazer isso. Ele acaba servindo para você lidar com deck de spam. E às vezes, eu vou falar para vocês que esse Endevolve, hoje no meta atual, é uma remoção muito boa. Ter o Endevolve 3 depois de dar menos 5 na mesa, você consegue lidar com muita coisa. Então eu acho ele muito bom, muito estratégico. Nem de longe ele substitui o Valdir. Ele tem o segundo efeito, né? Que em todos os turnos, quando um outro Digimon deletado, você tracha o topo da segunda do seu oponente. Você vê que ele limpa bordas. Ele entra na Digivolve, limpa ali, só que ele não vai interagir com o seu oponente na vez dele, não vai impedir ele de fazer nada. Também não é tão agressivo, claro, ele acaba matando o bicho lá por causa do menos 5.000 na mesa, e aí acaba trashando, e aí ele bate, né? E aí se ele levantar, você bate de novo. Então assim, então meio termo, que eu acho que o que ele faz não é ruim. Mas ao mesmo tempo, eu não vejo ele sendo algo assim que vai superar o Valdir, nem de longe. Eu acho que esse aqui realmente ele tem outra função, uma função boa, mas que não com o Valdir, né? Como eu falei. Realmente, eu acho muito interessante. Teve casos, por exemplo, ele enfrentando o Galaxy, ele botava o Hexablau. Eu não tinha como tirar ele, porque Galaxy dá mais DP, e Sakuya pra remover coisa tirando DP. Então você dá um simples Endevolve ali, você resolve a parada. Eu gosto de Endevolve. Eu acho que ele tem uma função, sim, dentro do deck, né? Agora nós temos o Aegis-Dramon, beleza? Que ele é de Deep Save, né? DS. E ele também é outro DNA, né? Nós vemos que ele, o Valdir, né? O Boltmon aqui também é. O que ele faz? O que ele é interessante? Bom, ele tem um Endevolve que você pode retornar até 14 de Play Quiz total do Digimon do seu oponente pro fundo do deck, né? Então beleza, isso é muito interessante. Voltar pro fundo do deck até 14 de Play Quiz, você pode tirar um bicho muito grande ou, mais uma vez, tirar vários bichos pequenos se for contra um deck de spam, beleza? Então acaba que são similares nessa situação. Só que um tira 6.000 DP, dá um Endevolve, ele só vai voltar pro fundo do deck. Seria bem interessante se ele também pudesse mexer com o Tamer, né? Só que eu acho que seria bem roubado. O Valdu, ele mexe com o Tamer, beleza? Aí ele tem dois efeitos aqui, né? São um efeito só no Antônio, só que acaba sendo dois. Vou explicar. Ó, se você tiver uma ou mais memórias, nenhum dos seus Digimon com DST no trait são afetados por efeito de mão do oponente. Como ele é um DS, né? Ele não é afetado. Quando você tiver um de memória ou mais, beleza? Se você tiver um de memória ou menos, nenhum Digimon do seu oponente pode ativar efeitos on play, beleza? Então eu acho ele bem interessante. Quando você, basicamente, está no turno do oponente, o oponente não ativa on play, se está no seu turno, ele fica inafetado, beleza? Essa questão de ele ficar inafetado é interessante, beleza? Acaba sendo legal, ele entra, tira bicho, é um bicho inafetado por feed de mãos, aí no turno do oponente acaba que é difícil de lidar, até mesmo RK vai ter uma dificuldade para lidar com ele, porque se sobrar memória, a memória fica do lado dele, ele não pode dar um play, e se for pra você, um ou mais, né, acaba que ele fica inafetado. Então, mesmo que esse cara aqui, ó, ele tente dar um play dele e tirar, não vai adiantar nele, porque vai passar pra você e ele continua inafetado, enquanto ainda tiver memória, né? É interessante. Claro que depois disso, se você passar pro seu oponente, ele vai morrer, mas enfim, foi só um exemplo aqui, ele é ace, né? Ele é muito interessante, o Aegis-Dramon. Eu gosto dele. Ele também é uma coisa que eu gosto. Ninguém aqui é ruim em si, de fato. Só eu acho que o problema é o que o Vaduardes, ele era muito bom, né? Aí acaba que tudo parece tão perto dele. Mas enfim, ele trava um play, não de Tamer,
mais uma vez. Então ele faz uma coisa que o Valdírzinho fazia. Ele tem capacidade de limpar a mesa, né? Ele só não agressiva tão bem, beleza? Então são as 4 opções principais aqui. Vamos falar 3, já que o Rim Mode ele já existia, né? Então acaba que cada um tem a sua função e nenhum deles em si são horríveis, mas o Valdir, ele é realmente muito bom, né? Eu acho que o Shakamon ele vai acabar ganhando um espacinho, né? Porque o pessoal quer testar. Ele é novo, acabou aparecendo, né? Essa questão de ter a agressividade que às vezes falta no Sakuyamon. Só que pelos meus testes, né? O que eu fiz foi aumentar o número de Remotes e tentar jogar como o deck amarelo jogava. E acaba que o Sakuyamon ele se sai bom, bem o suficiente para você não precisar chorar no banho, beleza? Mas, enfim, claro que ele não vai ser o top tier como ele era antes, pelo menos na minha opinião, porque se for para dar uma lista em um deck para ele continuar top tier, aí você chama ele de RK, né? Então é isso, o vídeo de hoje, né? Falamos um pouquinho, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.